Mateus capítulo 7, deixa marcadinho aí na sua Bíblia, é o finalzinho, capítulo 7 de Mateus, é o capítulo final do Sermão do Monte, e esse episódio, ele tem início lá no capítulo 5, quando Jesus, depois de passar pela tentação, ele vai para a Galileia, e ali Jesus, ele dá início ao seu ministério, já recém-começado, e ele começa a pregar a mesma mensagem de João Batista, que veio para anunciar que o Messias viria. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está aí, 4:17, também no capítulo 3, verso 2, você encontra essas duas mensagens. A seguir, Jesus, ele começa o seu trabalho de discipulado. Ele já começa a chamar dois irmãos, Pedro e André, e logo a seguir também Tiago e João, outros dois irmãos, e chama esses dois para estarem com ele, sendo esses os seus primeiros discípulos, para junto dele darem início ao ministério que nós sabemos extremamente bem sucedido de Jesus. E a Bíblia diz que depois, ele saindo dali, ele foi e operou muitas curas, milagres e também muitos ensinamentos. Por causa disso, uma grande multidão passou a seguir Jesus imediatamente após esses milagres e todos esses ensinos. Aí chegamos no capítulo 5, onde nós encontramos o Sermão das Bem-aventuranças, que todos nós conhecemos muito bem. E aqui, irmãos, Jesus, ele dá início a um processo de discipulado, não apenas aos discípulos que estavam ali com ele, esses 4 primeiros, mas também todos aqueles que chegavam a ele interessados nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que Jesus, ele falava, em todo o seu ensino. Então Jesus aqui, ele já começa, podemos dizer assim, um treinamento para todos aqueles que estavam ali ouvindo. E o primeiro exemplo é o Sermão das Bem-aventuranças. E já no verso 13 do capítulo 5, ele já começa a dizer, olha, vocês são o sal da terra. E ele diz logo a seguir, vocês também precisam ser luz do mundo. Ou seja, Jesus aqui, após um breve ensinamento ali no sermão, ele já começa a encaminhar que tipo de comportamento, que tipo de postura cada um daqueles homens que estavam ali, cada um daqueles discípulos que estavam ali, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam se portar, sendo sal da terra, ou seja, fazer a diferença, sendo a luz do mundo, onde eles estivessem, onde eles chegassem, eles poderiam iluminar aquele lugar, não com uma lâmpada ou com uma vela, mas com a sua vida, como o próprio pastor Otávio falou aqui do rapaz, que parecia Moisés descendo do monte, as suas feições, né? A sua maneira de falar, resplandecia Cristo na sua vida. É exatamente isso que o Senhor estava recomendando para aquelas pessoas que estavam ali. E Jesus depois ele vem e começa a falar a respeito da lei, de alguma forma tentando demistificar tudo aquilo que as pessoas achavam da lei, uma coisa extremamente rígida, ferrenha, punitiva. E Jesus ele falou, olha, eu não vim revogar a lei, mas na verdade eu vim cumprir. E Jesus ele começa a mostrar a lei de uma forma diferente. A lei, a importância da lei, ela revelar o nosso pecado, ou revelar o pecado do povo, mostrar o pecado, e através disso levá-los sim aqui ao ensinamento de Jesus, ao evangelho, à doutrina que Jesus estava ali pregando para aquelas pessoas. Então, ele usa a lei para apontar o pecado e conduzir aquelas pessoas ao seu ensinamento e, consequentemente, ao arrependimento. E ele vai prosseguindo. Então, é importante nós percebermos a maneira como Jesus,
ele ensina, ele instrui e, ao mesmo tempo, ele começa a falar a respeito de áreas importantes na nossa vida, na vida daquelas pessoas. E depois ele começa a falar também a respeito dos comportamentos daquela comunidade. Aquelas pessoas que estavam ali viviam debaixo do domínio do Império Romano. Então, eles precisavam viver em comunidade, mas viverem em paz. Por ser um povo judeu debaixo de um domínio de um Império Romano, eles deveriam procurar, na medida do possível, viverem em paz. E Jesus, ele dando todas essas instruções, a partir do verso 21 do capítulo 5, ele começa a falar de alguns pontos, como o homicídio, dando orientações a respeito disso, para que não fizessem isso uns aos outros, a respeito de julgamento. Ele fala a respeito de adultério, como o homem deveria se comportar, não adulterando, não traindo a sua esposa, não cobiçando outras mulheres. Fala a respeito de juramentos também, que não deveriam ser feitos, jurar por coisa alguma, mas sim ter uma palavra sim, sim e não, não. Ou seja, ter firmeza na sua palavra. Jesus então estava orientando aquelas pessoas para que elas pudessem viver em comunidade, em comunhão, respeitando umas às outras. Ele fala a respeito da vingança, do amor ao próximo, que isso deveria sim ser praticado, amar uns aos outros. Fala sobre a prática da justiça, aqueles que buscam a sua própria justiça. Ele fala sobre isso. Não terão galardão junto ao Pai, aqueles que assim procederem. E Jesus, ele conclui o seu sermão do monte, fazendo uma aplicação muito interessante. Mas antes ele fala também sobre a respeito de uma vida devocional. E aí ele já começa a entrar num campo espiritual, e ele começa a falar como se deve orar, como nós devemos proceder para que possamos orar, não nos mostrando, não em praça pública. Depois ele fala da oração dominical, quando na verdade é a oração do Pai Nosso que todos nós conhecemos. Então percebam, desde lá do primeiro capítulo, da primeira bem-aventurança, no capítulo 5, Jesus, ele vem de uma forma muito pedagógica, muito interessante, muito inteligente, ele estabelecendo a sua doutrina, através dos seus ensinamentos, dando todas as orientações para que aquele povo pudesse viver de uma forma pacífica entre eles e, consequentemente, esse ensino, essa doutrina os levasse ao conhecimento do Evangelho. E ele fala sobre jejuar, fala sobre a questão dos tesouros, não devemos juntar tesouros sobre a terra. E ele fala também, ele vem falando sobre a questão da luz e das trevas, que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Falando sobre os dois senhores, que não devemos servir a dois senhores. Então aqui ele vem falando a respeito de si mesmo e a respeito do mal que vinha sobre aquelas pessoas, o mal que já, na verdade, existia. E ele vem falando também sobre a ansiedade da vida de cada um. E depois, aí sim, Jesus, ele dá início, e eu quero ler esse texto com você, do capítulo 7, mas lá no verso 24, o texto que o bispo leu no último domingo. E Jesus, ele fala sobre a incitação a orar, as duas estradas, ele orienta e alerta sobre os falsos profetas. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então Jesus aqui, ele finaliza aquele sermão do monte com essa palavra. E a primeira coisa que ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras, ou seja, todas as palavras proferidas desde lá do capítulo 5, verso 1, no sermão das bem-aventuranças. Todas as palavras, todos os ensinamentos, desde o primeiro versículo do capítulo 5 até aqui o verso 23 do capítulo 7. Todas as orientações dadas por ele, de todas as formas, em todas as áreas, abordando a questão pessoal, abordando a questão comunitária entre eles, abordando as questões morais, falando sobre adultério, sobre vingança, sobre juramento, e também abordando as questões da devocionalidade, da importância deles orarem, da importância deles jejuarem, da importância deles darem oferta de uma forma correta. Enfim, Jesus abordou aqui diversas áreas, irmãos. E ele fecha esse sermão dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, e as coloca em prática, não apenas ouve, não apenas guarda para si, mas ele pega aquelas palavras e ele coloca cada uma delas em prática. Todos aqueles ensinamentos os quais Jesus deu aqui, e ele diz: esse homem será comparado a um homem prudente, um homem sábio, um homem sensato, um homem que foge do perigo, que procura fazer as coisas corretamente. E ele diz que esse homem é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Irmãos, os ensinamentos de Jesus contidos em toda a sua palavra, que é a própria palavra de Deus, palavras essas e ensinamentos esses que temos ouvido aqui em todos os cultos, cada uma dessas palavras, cada um desses ensinamentos são pérolas para as nossas vidas, que nós precisamos não apenas ouvir, mas, como foi falado, guardar aqui no nosso coração. Porque a coisa mais importante não é apenas ouvir, é sim, é o meio pelo qual nós compreendemos, mas mais o importante do que ouvir é colocarmos em prática os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Levar esses ensinamentos para o nosso coração, torná-los uma realidade na nossa vida. Mas isso é fácil? Não, isso dá trabalho. Deixa marcado aí e vai em Lucas capítulo 6. É uma passagem paralela a essa, mas que faz uma abordagem com palavras diferentes. Eu quero ler com os irmãos. Lucas 6, 46, diz assim, também os dois fundamentos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, vejam bem, ele cavou, ele abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrajou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Dá trabalho, irmãos, cavar, não cavar raso, mas cavou uma profunda vala. E ali, aquele homem lançou os alicerces sobre aquela rocha. E o resultado das adversidades que vieram depois, nós já sabemos. Volte lá ao texto principal, era só para a gente reforçar. Então,
dá trabalho. Colocar em prática o que nós temos aprendido dá trabalho. Precisa de um empenho da nossa parte. E aqui eu vejo algo muito interessante. Duas coisas muito importantes e interessantes que devem fazer parte disso. Primeiro, a gente vê em todo esse ensinamento a graça soberana de Jesus. Ele ensinando, ele instruindo, ele orientando, ele mostrando o caminho a qual aquele povo deveria seguir, consequentemente o caminho que eu e você devemos seguir. A graça soberana de Deus. E o outro lado disso é a responsabilidade humana, a minha e a sua, a nossa responsabilidade de ouvir, porque a graça soberana do Senhor o leva a falar, a ensinar, a instruir, a admoestar, a exortar a sua igreja, que somos nós. Agora, a contrapartida é nossa, irmãos, a responsabilidade de ouvir e a responsabilidade de praticar os ensinamentos do Senhor, de praticar a sagrada palavra do Senhor, de colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido. Então, uma vida com Deus, irmãos, é uma vida de construção. A cada dia eu estou construindo. Todos esses ensinamentos de Jesus, desde o capítulo 5, tudo isso nós podemos dizer que são tijolos, são cimentos, são areias, ferros, que juntos começam a construir uma estrutura, uma fundação, para que toda a casa, toda a construção, toda a vida, ela esteja bem firmada, bem estruturada. Então, uma vida com Deus é uma vida de construção. Dia a dia eu preciso construir. Dia a dia eu preciso buscar, eu preciso me empenhar, como o próprio Jesus, ele ensinou, incitando a orar, incitando a jejuar, incitando a amar uns aos outros, os irmãos amarem uns aos outros. Então, todos esses ensinamentos eram materiais para a construção de uma vida espiritual sólida. O ensino que Jesus estava dando àquelas pessoas, de construção, mas também de dedicação, porque Jesus fala de orar, quando ele ensinou aqui a oração do Pai Nosso, uma vida de busca, irmãos, uma vida de entrega, uma vida de santidade com o Senhor, dedicar-se ao reino, dedicar-se à obra da igreja, dedicar-se à leitura, dedicar-se à oração, a tudo aquilo, a todos aqueles meios que nós já conhecemos, que nos leva a uma intimidade maior com o nosso Senhor. Uma vida de construção, de dedicação e de perseverança, porque os dias são maus. Inevitavelmente, os nossos dias, eles são maus. O mundo trabalha contra nós. O mundo trabalha contra a igreja, porque é um mundo que jaz no maligno. Jaz no maligno. Então, esse mundo trabalha, irmãos, contra a igreja. Nós temos visto diariamente como a igreja tem sido afrontada, como os valores cristãos têm sido afrontados. Como? Isso dia após dia, não mais de uma forma velada, mas de uma forma muito explícita atualmente. Isso tudo fere a igreja, mas não pode parar a igreja. Porque o próprio Senhor Jesus, ao estabelecer a sua igreja diante do apóstolo Paulo, ele disse, sobre esta pedra, ele falando a Pedro de si mesmo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso me dá o entendimento de que, uma vez que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja,
Eu creio que a igreja não vai ficar inanimada, parada, estática, não. A igreja ela avança. Porque uma vez que as portas não vão resistir, é porque a igreja vai avançar. E a igreja precisa avançar. A igreja precisa pregar, a igreja precisa evangelizar. A igreja precisa, irmãos, trabalhar mais e mais. Essa é a função da igreja. Esse é o chamado para a igreja, que somos nós. Então, perseverança. Os dias são maus, estão sendo difíceis, mas eu e você, nós precisamos perseverar. Por quê? Porque nós temos uma promessa de esperança, que o apóstolo Paulo falou: se a minha esperança em Cristo, ela se limita a este mundo, eu sou o mais infeliz ou miserável de todos os homens. Então nós temos que construir, dedicar-nos ou nos dedicar, e temos que perseverar com a nossa esperança em Cristo, irmãos. Não nos homens, não numa situação política, enfim, não nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor, em Cristo, na sua palavra, nos seus ensinamentos. Daí Jesus falar: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que eles ouviram lá nesse episódio, e eu e você temos ouvido cada vez que entramos aqui nesta casa de oração. Nós temos ouvido a palavra de Deus, e ele falou: aqueles que ouvem e praticam são como homem prudente. Então nós temos que procurar prudência, sermos prudentes, sermos zelosos, sermos vigilantes, sermos cautelosos, irmãos, para que possamos construir a nossa vida de uma forma que ela permaneça inabalável. Por que Jesus proferiu essa breve parábola? Ele estava ali falando a todas aquelas pessoas na região da Galileia, e ali na região da Galileia nós temos o mar da Galileia, e as margens, aquela região, as margens do mar da Galileia, nos períodos quentes, os períodos quentes são os mais frequentes naquela região. Nos períodos quentes, a areia, a margem, do mar da Galileia, elas ficam duras, ficam rígidas nos períodos quentes, dando às pessoas a falsa impressão de uma solidez, de uma firmeza, de uma superfície sólida. E pensando assim, equivocadamente, muitos construíam a sua casa sobre a areia. Não, está muito compacta, está muito firme. Não precisa, não vou gastar dinheiro aqui com ferro, cimento e areia, não dá. Do jeito que está aqui dá para firmar. Mas ela só ficava firme nos períodos quentes. Então Jesus, tendo conhecimento daquilo, e tendo conhecimento também que muitos construíam as suas casas nessas circunstâncias, quando o período quente, a superfície arenosa, ela ficava firme, as pessoas construíam. E exatamente o que ele fala: quando via uma tempestade, o vento, grande era a ruína daquelas pessoas que construíam assim a sua casa. Então, da importância de nós ouvirmos e nós praticarmos a palavra. Por quê, irmãos? Nós ficaremos, como o próprio Jesus falou, com a sensatez de pessoas sábias que fogem do perigo. Nós ficaremos atentos a terrenos que são apresentados a mim e a você, que aparentemente são terrenos firmes, mas não são. Estão ali num período aparentemente firmes, mas quando vierem as tempestades, aquela falsa estrutura firme, ela não será suficiente para suportar uma prova, uma dificuldade, uma circunstância adversa.
E por isso Jesus falou, o que revela, irmão, o comportamento prudente ou insensato, o que pode revelar o comportamento prudente e insensato de uma pessoa? Isso é muito importante, não é a beleza ou o tamanho ou a imponência de uma construção, mas onde ela está edificada. Se nós chegarmos em determinado lugar e uma pessoa construiu uma casa apenas sobre o terreno, sem fazer a fundação, sem cavar, sem lançar os alicerces devidos e necessários, e construir ali uma casa, e chegar alguém e construir do lado a mesma casa, do mesmo engenheiro, do mesmo arquiteto, do mesmo construtor, mas sendo que ele vai cavar, ele vai lançar os alicerces, vai fazer tudo de uma forma sensata. Nós podemos chegar e admirar ambas as casas, falar como elas estão bonitas, como elas estão imponentes, olha a beleza, janelas, o telhado, enfim. Mas nós não sabemos como está a estrutura daquelas casas. O dia que vier um vento, o dia que vier um vendaval, alguma coisa, um fenômeno natural desse, e der contra aquelas casas, uma apenas ficará de pé, por causa da sua estrutura. E o que faz, irmãos, com que a gente crie estruturas na nossa vida? Os ensinamentos de Jesus. É importante nós destacarmos que não podemos conduzir a nossa vida espiritual, a nossa relação com Jesus, de uma forma superficial e descomprometida. Nós temos que ter uma comunhão, uma relação, um relacionamento com Jesus, íntimo. Não basta, irmãos, estarmos aqui na igreja, admirarmos a igreja que nós congregamos, a estrutura, o espaço, o louvor, os instrumentos, a pregação, tudo, se não ouvirmos a palavra, se não ouvirmos o ensinamento e nós guardarmos tudo isso. E pouco a pouco, como foi falado, a gente construir, a gente se dedicar e a gente perseverar para que tenhamos estruturas espirituais fortes para resistirmos os dias maus. Não basta estarmos aqui, precisamos nos comprometer. Lembram-se do jovem rico? É o exemplo que me vem. Falou: Senhor, desde muito jovem eu tenho tomado conhecimento de toda a lei, tenho conhecido todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus olhou e amou aquele jovem. A graça soberana. Mas a responsabilidade humana, ou seja, a contrapartida, a graça soberana de Jesus. Quando Jesus o interpelou e disse: então vá, que bom que você sabe tudo, então você vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem saiu e nunca mais houve-se relato daquele jovem. Temos que, irmãos, nos apegarmos a Jesus de todas as formas. Temos que buscar a face do Senhor, temos que nos comprometer com o Senhor, temos que criar intimidade com o Senhor, e isso a gente só cria ouvindo e praticando os seus ensinamentos, tudo que nós temos aprendido. É interessante nós atentarmos para um detalhe. As tempestades, elas chegam para ambas as casas e dão com força contra as duas casas, mas o alicerce faz toda a diferença. Por isso a nossa vida precisa estar alicerçada em Cristo, a nossa rocha. Foi o que nós lemos lá no Salmo 62, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio, e devemos, como o diácono falou aqui, confiar nele em todo o tempo,
O tempo está ruim, confie no Senhor. Ah, pastor, mas o senhor está pregando aí, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu não preciso saber. Conte para Deus o que você está vivendo, e Ele vai sair a teu favor. E Jesus, irmãos, Jesus, Ele não precisa fazer espetáculo para agir na nossa vida. Ele age aqui. A mudança num homem e numa mulher que tem uma experiência com Cristo é de dentro para fora, nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, no comportamento. Cristo, Ele age de dentro para fora. A sua palavra, ela começa a exercer um efeito dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, e isso vem para fora com as nossas atitudes. Então é importante que nós entendamos isso. Não, eu estou na igreja agora a vida vai ser maravilhosa, um mar de rosas, por favor. Não é isso que a Bíblia diz, e não é isso que é ensinado aqui. Nós teremos aflições, passaremos por dificuldades, mas a questão não são as dificuldades e os momentos difíceis. A grande questão é onde eu e você estamos estabelecidos. Qual é a nossa estrutura? Tem talvez alguém aqui já saiba, só para eu ilustrar um pouco mais. Existe um bambu chamado bambu chinês. Não sei se alguém aqui conhece. E ele tem uma característica muito particular, muito peculiar. Se você for plantar um bambu desse, ele é como se fosse um coco, e você enterra ele no chão. E daqui aos 2 anos, nasce um broto. 2 anos, nasce um broto. 2 anos, 2 anos e meio, você chega lá e não acontece absolutamente nada. Está lá aquele broto. 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos e meio, 4 e meio, eu já teria arrancado fora. Mas ele está lá, o broto lá aparecendo. Todo dia você vai lá, ele está lá olhando para você. Só um brotinho. Depois de 5 anos, ele começa a se desenvolver. Sabe por quê? Porque nesses 5 anos, ele cresceu 10 para baixo. E depois desses 5 anos, depois de crescer 10 metros para baixo, num período de 10 anos seguinte, ele cresce 25 metros para cima. A gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa primeiro se estruturar. A gente precisa firmar os nossos pés, a gente precisa criar raízes na nossa vida espiritual. E para isso, a gente precisa buscar o Senhor. O que forma uma estrutura, o que forma uma fundação rígida, forte, inabalável, é a palavra de Deus. É o ensinamento da palavra de Deus. É eu ouvir essa palavra, ouvir esse ensinamento e guardar dentro do meu coração. E nutrir a cada dia mais, como foi falado aqui, construindo dia após dia, me dedicando dia após dia e perseverando também dia após dia, irmãos, sempre olhando para Cristo, sempre olhando para o Senhor, porque como nós lemos, Ele é a nossa rocha. Os ventos vão bater, como acabamos de ler aqui. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com força, com violência contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Não cai, irmãos. Se nós nos firmarmos em Cristo, virão adversidades, virão tempos difíceis, mas nós não vamos cair, porque o próprio Jesus fez essa afirmação. É uma promessa do próprio Senhor.
Em contrapartida, aquele que ouve e não as pratica, que não as guarda no seu coração, as mesmas adversidades virão, é o que diz a palavra, e será grande a sua ruína. Irmãos, definitivamente Cristo precisa ser a nossa rocha, o nosso sustentador acima de tudo. Não tem emprego, não tem conta bancária alta, não tem bens materiais que possam suportar dias difíceis. Quantas pessoas, eu sei que você já teve notícias dessas, pessoas bem-sucedidas que quebraram, faliram nesse período de pandemia, algo que ninguém jamais poderia supor ou imaginar que acontecesse. Aconteceu. Então, a nossa estrutura, a nossa fundação, as nossas raízes não podem estar em coisas terrenas, mas em Cristo. João capítulo 6, o próprio Senhor falou: trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo: não trabalhe pelas coisas desse mundo, mas pelas que são espirituais, aquelas que são da minha parte e da parte do meu Pai. Então Cristo precisa ser a nossa rocha, o nosso sustentador, a base para a vida de cada um de nós, irmãos. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Porque a sua graça soberana foi manifestada lá na cruz, quando Ele morreu pelos nossos pecados, na maior demonstração de amor que a história pode conhecer. Não houve e não haverá um amor como o de Cristo demonstrado naquela cruz, assumindo o meu lugar, assumindo o seu lugar, quando a Bíblia diz que estávamos mortos, perdidos, cegos nos nossos delitos e nos nossos pecados, diante de Deus e diante da nossa salvação, escravos do pecado. Mas Deus, pela sua infinita graça, infinita misericórdia e seu imenso amor, a gente sabe, Ele enviou a Cristo, o nosso Senhor, para que através da cruz nós fôssemos reconciliados com Deus. E esse é um ensinamento que nós temos tido aqui. Davi, antes de morrer, 2 Samuel 22, 47, não precisa abrir, ele disse: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, e rocha da minha salvação. Profeta Isaías, no capítulo de confiança e de proteção divina, ele diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, e ele diz, somente o Senhor é a rocha eterna. É nessa rocha eterna, inabalável, indestrutível, incomparável, que eu e você precisamos nos firmar. Precisamos lançar, irmãos, os fundamentos da nossa vida. Aqueles que constroem suas vidas com as bases em Deus e em seu Filho Jesus, que são a nossa rocha, certamente suportarão tempestades da vida, permanecerão de pé até nos encontrarmos com nosso Deus na glória, porque estaremos firmados até lá na rocha que é o nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, por favor.